Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Losetti. Mas eu tenho uma reflexão aqui, PVC. Talvez não seja a que você queria ouvir de mim, mas tem uma reflexão que é a seguinte. A gente enalteceu muito, a gente digo, a crônica, a opinião pública, enalteceu muito a estratégia do Abel Ferreira para sair campeão da Libertadores em Montevidéu contra o Flamengo, num jogo bastante equilibrado. Talvez a gente deva fazer uma reparação histórica, e começo com ela aqui hoje no podcast à mesa. O grande feito do Palmeiras, para mim, não foi. Eu penso isso hoje, tá? Não pensava isso à época. Mas o grande feito do Palmeiras, acho que não foi ter vencido o Flamengo em Montevidéu. O grande feito estratégico do Abel, para mim, foi ter sobrevivido ao Mineirão. Ter derrotado o Flamengo, importante, bacana. O Flamengo tem jogadores mais talentosos do que o Palmeiras. Mas eu queria fazer essa reparação histórica. Acho que o grande feito mesmo do Palmeiras foi ter sobrevivido ao Mineirão, porque o Galo no Mineirão é simplesmente algo avassalador, PVC. Vai na minha ou vai divergir? Não é divergir. Eu vou ponderar. Eu acho que o Atlético é o grande time da temporada no Brasil. O trabalho do Cuca é extraordinário. O Palmeiras ganhou a Libertadores. O Atlético, campeão brasileiro, tem tudo para ganhar a Copa do Brasil. O Abel Ferreira e o Cuca são dois estrategistas. Tem como a estratégia... O Cuca é muito detalhista. O Abel explica num texto do Coach's Voice, do site, que ele fala de escalar a montanha. Quando você tem um time igual ao outro, você vai jogar para ganhar dele. Quando você tem um time inferior ao outro, você vai ter que jogar na estratégia. E acho que o Palmeiras foi estratégico tanto no Mineirão quanto em Montevidéu. A estratégia do Abel no Mineirão foi bem feita, mas ele podia ter perdido o jogo na bola do Vargas. Tomava 2-0, acabou o jogo. Podia ter perdido em Montevidéu também. Podia ter perdido na bola do Michael, mas eu acho que o jogo de Montevidéu ele foi um jogo de mais frustração rubro-negra. Os rubro-negros que estavam lá voltaram dizendo: pô, não deu nem graça de torcer, o Flamengo não jogou. O Palmeiras não deixou o Flamengo jogar. E o Atlético fez 1-0 e quase fez 2. O Atlético jogou. Agora, o Palmeiras teve, como dizia o Abel, a imagem do Abel assim, fazendo sinal para a cabeça, quando tomou o gol, ele dizia: vamos manter a estratégia, vamos manter o nosso plano. E o Palmeiras conseguiu o gol de empate no Mineirão. O que você está dizendo, basicamente, é muito difícil enfrentar o Atlético no Mineirão. São 26 jogos de invencibilidade com 23 vitórias, 2 empates, 3 empates depois daquela derrota para o Fortaleza. Então, o Palmeiras sobreviveu a perder no Mineirão, isso sem dúvida, é um mérito. Mas foi na estratégia, tanto no Mineirão quanto em Montevidéu. E fala do Palmeiras, querido torcedor atleticano, não é para fugir do papo de galo, não. É justamente para enaltecer o Atlético Mineiro, dono do futebol mais avassalador da temporada e um mandante espetacular. Porque pouquíssimos sobreviveram ao Mineirão. O River Plate foi trucidado no Mineirão. O Flamengo sucumbiu no Mineirão, Rogério Ceni perdeu o emprego ali. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras do Abel sucumbiu no Mineirão. O Fortaleza, o grande trabalho do ano, fora o Galo, sucumbiu no Mineirão também no jogo da ida. Aliás, o Fortaleza é o único time que conseguiu derrotar o Galo nessa temporada no Mineirão, na estreia do Brasileiro, mas na Copa do Brasil sucumbiu. O Corinthians, time de Libertadores, foi atropelado sem dó nem piedade no Mineirão. Tô aqui citando só alguns jogos, né? O Galo em casa realmente é dono de um futebol hoje que é muito diferente dos demais. E a gente teve mais uma amostra disso com o Atlético Paranaense, que foi um time que derrotou o Flamengo no Maracanã por 3-0, jogando no contra-ataque, mas não teve nem graça. O jogo de ontem, com 12, 15 minutos, já estava praticamente liquidado, Losetti. Praticamente todos esses jogos que você falou, Rizek, algum pode ter furado aí no meio do caminho já depois da volta da torcida, né? O River Plate foi, acho que o primeiro, com o estádio um pouco mais cheio, depois a capacidade foi sendo ampliada,
E aí a gente teve Corinthians com torcida, Palmeiras já tinha, acho que só o Flamengo, quando o Rogério perdeu e foi demitido, ainda estava fechado o estádio. Perfeito. Né? Perfeito. Desses jogos todos que você citou. São 3 empates, né? Chapecoense, Boca Juniors e Palmeiras. Desses 3 empates, nessas 26 partidas de invencibilidade, só o Palmeiras tinha público. Mas dos jogos, esse empate é o empate da Libertadores, é o empate que eliminou o Atlético, 1-1 com gol, né? Mas todos os jogos citados pelo Rizek como exemplo de como o Atlético se impôs diante de times fortes, de adversários poderosos. E aí eu vou puxando um fio, né? Porque é difícil a gente explicar. Bom, tem a torcida não se transformou num fator de pressão, ela se transformou num fator de estímulo, num ajudante, num cúmplice de uma campanha espetacular. Por que o time consegue fazer isso? Porque é um time absolutamente confiante em campo, bem resolvido, é um time bem treinado, o time está confiante porque treina bem, porque faz bons trabalhos durante a semana. A gente até comentou isso no Seleção recentemente, é um time leve o Atlético Mineiro, né? A gente não vê aquele semblante ou aquele clima tenso de um time que está se sentindo obrigado a ganhar por medo de perder, por medo das consequências da derrota. Então, eu acho que é um fio que une tudo, que une o melhor trabalho da carreira do Cuca, na minha opinião, as soluções que ele encontrou para o Atlético, a forma como isso fica claro durante a semana para os jogadores, porque eles é que precisam acreditar no trabalho para entrar em campo e a coisa funcionar. E quando tem uma torcida apaixonada, uma torcida que jamais largou o clube historicamente, mesmo em anos muito difíceis que o Atlético Mineiro passou, em várias décadas, foram 50 anos entre o primeiro título brasileiro e o segundo, isso acabou se tornando uma simbiose implacável para os adversários, e o jogo, a final contra o Atlético Paranaense, deixou clara a diferença entre os times. É muito raro uma final de mata-mata deixar claro a diferença entre os dois times. Muitas vezes a gente tem um time melhor contra um time pior, mas o mata-mata, a final, diminui a diferença. Ontem não diminuiu, talvez tenha até aumentado. Encerro por aqui esse podcast A Mesa. A gente volta na sexta-feira. Que vocês tenham uma ótima semana com muita saúde, muita esperança, muito amor. Até sexta. Tchau!